A cada minuto que se passa, ou melhor, nesse segundo que você está ouvindo a minha narração, uma quantidade enorme de euros é gasta na indústria de transferências do futebol. No câmbio ao dólar de 2011 a 2020, o futebol movimentou 48 bilhões e meio de dólares apenas transferindo jogadores. Isso dá a média de 240 bilhões de reais. Agora, craque, se imagine com este dinheiro e a infinidade de coisas que você poderia fazer. Comprar o seu time do coração e contratar o Cristiano Ronaldo para o ataque são coisas pequenas perto de tudo que esse dinheiro pode comprar. É fato que o mercado de transferências gera muito dinheiro, mas onde todos esses números vão? Pode ser que o guru tenha a resposta. Entre as várias possibilidades, podemos falar sobre o Chelsea. O time europeu vendeu mais de 300 jogadores na última década, o que resultou em mais ou menos 1 bilhão e 9 milhões de euros em seus cofres. Que sonho, não é? Toda essa grana limpa nas mãos do clube. Bom, era isso que Roman Abramovich, o dono do time, queria que tivesse acontecido. Porque em contrapartida, o clube gastou 1 bilhão e 58 milhões de euros, o que eu não preciso falar que deixou um saldo deficitário ao time. Então a primeira resposta que demos cai por terra. Poderíamos também citar o Benfica, que na balança de lucro e gasto sai na frente do próprio Chelsea. Sua movimentação foi de 1 milhão e 6 milhões de euros, enquanto a saída foi apenas de 470 milhões de euros. Digamos que dessa vez o Tugas foram espertos, porque além das vendas de valores enormes, eles participaram de diversas grandes negociações e lideram o ranking de clube que mais lidou com transferências internacionais no mundo. Então, ao contrário do normal, que são os clubes lucrarem cada vez mais com direitos de transmissão e na venda de artigos esportivos, o Benfica passou a movimentar mais verba a partir das vendas internacionais de seus jogadores. Agora, craque, vamos ver se você está afiado. Desafio você a adivinhar o segundo time com maior lucro em transferências. Eu te adianto a não responder grandes times espanhóis, como Barcelona e Real Madrid, muito menos Bayern ou PSG. 5 segundos, vamos lá. Bom, eu não vou saber a sua resposta, mas eu acho que agora você deu uma bola fora. Com uma diferença de 19 milhões de euros, o segundo time com maior lucro foi o Porto. Sim, outro clube português. Enquanto o Benfica conta com 594 milhões de euros em lucro por transferências, o Porto aparece em segundo, com 403 milhões de euros. Os portugueses sabem agir no business do futebol. E por incrível que pareça, a nata do futebol europeu não é a líder nesta tabela de lucros, porque entre as grandes nações que governam o futebol internacional, a única que está entre os 5 maiores é a França. Culturalmente falando, o futebol francês não trabalha muito com o capital vindo das transferências internacionais, mas os gráficos dispararam por causa de um verdadeiro fenômeno ocorrido no ano de 2017. E bom, esse fenômeno que gerou um aumento intenso da participação da França no mercado internacional tem nome, sobrenome, CPF e camisa verde e amarela. Estamos falando de Neymar, que foi adquirido pelo PSG por 220 milhões de euros. Tamanho foi o impacto da venda de Neymar, que obviamente não afetou apenas o Barcelona e o PSG. Pelo contrário, gerou um evento em cadeia histórico. Na venda de Neymar, o Barcelona conseguiu a verba para adquirir o Coutinho. Com a venda, o Liverpool passou a ter o poder de compra para contratar Van Dijk e Alisson, que foram peças importantíssimas para a Champions do time inglês, que ocorreu em 2019. E até hoje as consequências de Neymar reverberam pelo continente e seus mercados. Em outras palavras, essa é a globalização. Embora os times portugueses, principalmente o Benfica e o Porto, assumam essa estratégia arriscada, eles ainda dependem de patrocínios, transmissões de TV e ingressos. Mas essas 3 formas de renda dependem bastante de público e números de torcedores. E bom, um país com uma população de 10 milhões de pessoas não deve se sair muito bem nisso. E adivinhe, é o caso de Portugal. Com uma base de fãs pequena, os lucros em cima de transmissões e ingressos são pequenos. Fato. E com menos público, menos patrocínios são adquiridos, porque não há público suficiente para ser atraído pelas marcas e seus produtos. Tanto que na linha dos grandes campeões das ligas europeias e suas receitas nesta forma de renda, o Benfica está abaixo da 20ª posição, justamente pela pouca demanda que Portugal oferece. Então, para não fechar no vermelho,
dinheiro para não ter que parcelar as faturas do cartão de crédito e todas as outras despesas, resta ao Benfica exportar seus jogadores. Um exemplo foi João Félix ao Atlético de Madrid, que gerou 100 milhões de euros em lucro ao Benfica. Mas para vender tantos jogadores por preços tão altos, são necessários jogadores que valham esses valores exorbitantes. Então, como Portugal consegue tantas galinhas dos ovos de ouro? Podemos usar como exemplo a relação dos brasileiros com o futebol. Nós vivemos a base do futebol e não há um fã do esporte que não sonhe em estar no topo do futebol. Então, por consequência, os fãs acabam tendo o sonho europeu. Afinal, para ser reconhecido globalmente, você precisa do reconhecimento europeu. Então, a partir desse momento, o útil e agradável se juntam. Os times portugueses, como o Porto e Benfica, notam os grandes talentos em nosso país e passam a trabalhar o potencial deles, o que gera a elevação de seus valores. Da outra parte, os novatos veem os clubes como uma entrada mais fácil na Europa, ou seja, uma porta aberta que servirá como um outdoor para outros países notarem seu futebol. Outros fatores que são importantes é o fato de que os dois países compartilhem a mesma língua, terem climas e culturas semelhantes, além de Portugal possuir uma legislação de imigração bem flexível. Algo que pode comprovar tudo o que estamos falando é o fato de 40% dos jogadores estrangeiros da Liga Portuguesa serem brasileiros e, curiosamente, 40% das transferências da última década do Benfica envolveram jogadores brasileiros. Podemos usar de exemplo dois grandes jogadores, como Davi Luiz e Ramires, que ingressaram no Benfica ainda jovens e posteriormente suas vendas geraram um lucro de 40 milhões de euros ao time quando foram transferidos ao Chelsea. E em solo português, Benfica e Porto também possuem suas fontes de talentos, porque fica fácil a eles sondarem o pequeno território do país através de CTs espalhados pelos pontos principais da nação. Ou seja, captam o máximo de jovens e oferecem a eles, por exemplo, centros de treinamento próximos às suas casas. Os resultados dessa estratégia são bem claros, e entre eles estão João Félix, Renato Sanches e Rúben Dias, que foram recrutados por essa estratégia do Benfica. E todos eles geraram centenas de milhões de euros ao time, mas em todo o monopólio de negócios há a toxicidade. Podemos falar que o Benfica é uma verdadeira máfia no melhor estilo Poderoso Chefão. O time se aproveita de sua superioridade financeira e monopoliza os talentos locais por preços baixos, mas ainda são maiores do que os outros clubes podem oferecer. Um exemplo de transação claramente desequilibrada foi a compra de Ederson por 500 mil euros no ano de 2015, para em 2017 venderem o jogador ao City por 40 milhões de euros. Em outras palavras, negociaram o jogador por 80 vezes o valor que desembolsaram para adquiri-lo. E se você lembra de mais alguma transferência incrível do Benfica, fala pra nós. Mas se você também se pergunta como o Benfica não é uma potência mesmo tirando tanta vantagem, a resposta está na sua cara. Para que ele suba para o topo da Europa, ele precisaria manter seus talentos e não os exportar loucamente, mas eles gerariam grandes custos a longo prazo. Essa forma de administração é perigosa e pode afetar grandes clubes, como o próprio Barcelona. Por falar no time espanhol, pode não parecer, mas nós já provamos que o gigante pode sim quebrar e se afundar nos próprios erros. Dá uma olhada no nosso vídeo. E a Nike que não fique esperta, porque a próxima pode ser ela.